Olá, turma, bom dia. Vim fazer a correção da trilha 6 sobre ocorrência ou não de reações químicas. Então, a primeira pergunta colocada para vocês na atividade foi a seguinte: por que a queima de madeira em uma fornalha ocorre mais lentamente que a queima de árvores ao ar livre? Então, a gente sabe que a madeira em uma fornalha se encontra em um local mais fechado. E a queima de árvores, né, como aparece lá na imagem que vocês analisaram, né, uma queimada em uma floresta, está em um local aberto. Então, isso ocorre, né, por causa da quantidade de oxigênio em cada uma dessas situações aí. Então, o gás oxigênio, né, que é presente aí no ar atmosférico, na atmosfera, é considerado um comburente. O que é um comburente? É o elemento ativador do fogo, é o elemento que ativa o fogo, né? Que a função dele é aumentar a quantidade das chamas, porque é o gás oxigênio que gera mais calor para a queima ali da madeira, certo? Então, o ar atmosférico, né, ao ar livre, ele contém 21% de oxigênio. Então, quer dizer que na queima das árvores, né, ao ar livre, existe uma quantidade maior aí de comburente. Por isso que essa madeira queima mais facilmente, queima mais rápido. Já na fornalha, esse gás oxigênio, esse comburente, ele está em menos quantidade, por isso que a madeira queima mais lentamente, né? Então aqui temos aqui as porcentagens das condições para a combustão. Então, quando a presença de 0 a 8% do gás oxigênio, a combustão ela não ocorre. Quando há a presença de 8% a 13% do gás oxigênio, essa combustão ela é lenta. Então, é o que acontece aí dentro das fornalhas. E aí, quando há a presença de 13 a 21% do gás oxigênio, essa combustão ela é viva. Então, ela ocorre aí com mais rapidez, certo? A outra pergunta foi a seguinte: o município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, vem enfrentando um longo período de queimadas na região. Quais os fatores cinéticos estão envolvidos nesse processo? Então, aí, só explicando para vocês o que é cinético, né, para a química. É a velocidade das reações e os fatores, quais são os fatores que influenciam essa velocidade dessas reações. Então, são vários os fatores que podem influenciar esse processo aí de queimada, né, de queima nas florestas. Pode ser as áreas desmatadas, né, que favorece, que faz com que o fogo se alastre mais. O tempo seco também favorece, o tempo seco, o tempo quente, a falta de chuvas e a ação dos ventos. Então, são todos fatores que favorecem aí as queimadas em qualquer ambiente. Então, no caso específico de Luiz Eduardo, possivelmente, né, os ventos é que pode fazer essas chamas aumentarem e proliferarem mais rapidamente. Então, aí, o fator cinético, né, seria esses ventos, além também do tempo seco e quente, que favorece que essas queimadas aí nessa região dure esse longo período. E a outra pergunta: por que assoprar uma brasa aumenta a combustão e soprar uma vela a interrompe? Então, a pergunta é essa, né? Porque quando a gente sopra, por exemplo, uma brasa lá na churrasqueira, né? Assopra, o fogo, ele aumenta, né? Já se a gente soprar o fogo da vela, esse fogo ele vai se apagar. Por que é que isso acontece? Então, o que mantém uma vela acesa, né, é o gás formado pelo derretimento da parafina. Não tem o pavio da vela e a vela ela é feita de parafina. Então, aquele
pavio, aquela cordinha fica acesa, queimando ali aquela parafina, a parafina derrete e o combustível ali para manter a vela acesa é o gás formado pelo derretimento dessa parafina. Então, portanto, quando sopramos a vela, a gente dispersa, a gente espalha esse combustível. O combustível é o quê? É aquele gás formado, dá até pra gente ver, aquele gás vamos dizer que é aquela fumacinha que sai, aquela fumacinha assim um pouco escura que sai da vela. Então, quando aquele gás ele é dispersado, então a chama também se apaga, porque o combustível ele foi disperso, né? Ele foi espalhado. Então aquela chama ali apaga. Aí já no caso da brasa, o combustível é o próprio material em estado sólido. Por exemplo, pode ser ali a madeira queimada, né, que virou a brasa. Então a brasa é o próprio combustível. Então esse combustível, né, a brasa, ela está em estado sólido e não se dispersa, né, não espalha, fica ali parada. Então com o sopro a gente alimenta aquele fogo, né? No sopro contém o que? O oxigênio. O oxigênio, como eu falei anteriormente, ele é um comburente, é o elemento que favorece ali o fogo, que aumenta a chama. Então a gente sopra e aí sai esse oxigênio que aumenta aquele fogo ali naquela brasa. E aí a outra pergunta, quais atitudes que podem ser tomadas para ajudar a apagar os incêndios, né? Incêndios aí, independente se é em floresta, em qualquer ambiente. Então, uma das maneiras de apagar o fogo é eliminando o calor, né? Apagar o incêndio é eliminando o calor ali da combustão. Então, o que pode acontecer através do resfriamento e da diminuição da temperatura, né? Através da utilização de extintores. Extintores de água, por exemplo, é uma dessas técnicas de resfriamento da eliminação do calor. Também eliminando o combustível, né? Quando retira o material ali do local que está sendo queimado, né? É uma dessas técnicas. E também eliminando o comburente para que não entre em contato com o combustível, eliminando no caso o oxigênio, né, por meio de abafamento ou cobertura. Pode ocorrer assim, quando algo está queimando, ao invés de jogar água, pode se utilizar água para abafar aquele fogo e o fogo é apagado, para poder diminuir o oxigênio ali daquele incêndio, naquele local ali que está ocorrendo o fogo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí a explicação. Se necessitar, vocês acrescentem informações nas respostas de vocês ou corrijam, certo? Até a próxima aula.